Bom dia, pessoal! Bom dia, gente querida! Que alegria, que coisa boa! Mais uma quarta-feira em pleno janeiro, pleno verão, no meio de chuvas, no meio de um sol forte. A gente sempre presente no verão aqui, que coisa boa! O verão vem sempre para poder nos anunciar, né, esperança, confiança. As coisas vão melhorar sempre. Não tenhamos confiança sempre em Deus Pai, né? Coisa boa. Hoje é com muita alegria, nós vamos ter a Renata para tratar do capítulo 4 do Livinha de Luz, né? Agora vamos chamar a nossa querida amiga Renata. Bom dia, Renata. Tudo bem? Bom dia, Theo. Bom dia, meus queridos. Bom dia, todo mundo. Estamos Fica com aí. você agora para falar do Vinha de Luz, tá bom, Renata? Um beijo, bom Vamos lá. trabalho para você. Até já, querido. Bom dia, pessoal. Com muita alegria e com o coração cheinho, repleto de gratidão ao nosso Pai Celestial, a Jesus e toda a sua equipe. Nós nos reunimos mais uma vez aqui, né? Nesse novo ano do nosso calendário humano, né? Mas nessa nossa sequência de dias, nessa oportunidade bendita da reencarnação e que estamos juntos, né? Para nos fortalecermos, para darmos conta, para sermos campeões nessa trajetória, porque confiamos nisso, né? E o nosso coração está aqui, assim, com muita emoção, porque quando a gente escuta os nossos queridos, que têm tanta saudade e vontade de abraçar o Fausto, a Aldinha, né? O Theo, a Pati, a Catinha cantando com tanto amor para nós, nosso coração só transborda ainda mais nessa gratidão, porque nós nos sentimos verdadeiramente irmanados nessa proposta e nesse projeto de que, sim, estamos caminhando juntos. Nesse momento, cada um na sua casa, no seu recanto, no seu coração, mas a nossa energia está reunida, né? A nossa energia está reunida porque nós confiamos que temos esse propósito e cada vez mais vamos fortalecendo esse propósito e assim vamos conseguindo sentir, vamos conseguindo perceber mais essa união, né, que nos permite dar esse passo um dia de cada vez. E como o Fausto falou, nesses dias aonde nós, como seres humanos que ainda somos, né, espíritos ainda em transição de planeta de prova e expiação para planeta de regeneração, aonde temos esse peso tão grande da matéria, há dias em que nós nos sentimos um pouco mais desanimadinhos. A gente adorou essa palavra, porque no sentido de que ela é carinhosa para que entendamos o nosso processo, né? Mas aí a gente lembra dessa egrégora de luz que nos envolve. Nós lembramos dessa egrégora que vamos formando com esse nosso pensamento de estarmos um ajudando o outro. E aí o desânimo vai indo, vai se indo, vai se indo. E quando a gente vê, a gente está alegre, fortalecido de novo. Não, eu tenho que ir para frente. Não, nós vamos continuar. Vocês sentem assim, gente? É muito bom isso, não é? E aí, a gente lembra, né, dessas obras maravilhosas que a doutrina espírita nos propicia clarear os pensamentos, né? E aí a gente vai hoje, nesse estudo do novo livro, né, Vinho de Luz. Gente, vocês não prestem atenção, vocês não põem reparo nos meus livrinhos, não, né? Outro dia foi o Evangelho, hoje é o Vinho de Luz. Tá assim, meio capengandinho, mas por dentro tá uma belezura, porque o importante, né, é o conteúdo que tá aqui. E na lição 4, carinhosamente, especialmente intitulada por Emmanuel, e nós vamos entender por quê, em silêncio, Emmanuel escolhe para nós um lembrete do apóstolo Paulo,
E nós vamos começar fazendo uma leitura integral, né? Vocês nos deem licença para iniciar fazendo a leitura integral do texto, para que a gente consiga compreender, né, a nossa reflexão aqui juntos, para que a gente consiga compreender tudo aquilo que a gente for falando juntinhos aqui, né? E aí Emmanuel diz assim, em silêncio, o capítulo... muito obrigada, Thelma, isso mesmo, né? Em silêncio, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo. Prestem bem atenção, não se esqueçam disso, como servos do Cristo, fazendo de coração, vejam, a vontade de Deus. Não nos esqueçamos desses pedaços, tá? Isso está na carta de Paulo ao povo de Éfeso, né? Aos Efésios, capítulo 6, versículo 6. E Emmanuel, poeticamente, diz para nós assim, se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacerem os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Olha isso, gente. Dispersivo e enganoso. Quase todo o trabalho das criaturas. Em geral, cuida-se de obter, a qualquer preço, as gratificações e as honras humanas. É Emmanuel nos lembrando das paixões, né? Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Que espetáculo, né, gente? Como que Emmanuel se supera a cada lição, né? Ele, em forma de poesia, ele clareia tudo para nós. Ele coloca tudo assim muito assim, didaticamente, né? Muito simples para nós. Né? Muito simples para que a nossa mente consiga compreender. E aí a gente vai elaborando, né? Para podermos ser. Né? E aí nós vamos começar, nós gostaríamos de começar a nossa reflexão, né? Lembrando assim que Paulo, ele escreve essa carta ao povo de Éfeso, no intuito, né, de auxiliá-los. Como? Porque a ideia era mais ou menos assim, as pessoas, Paulo não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e as pessoas queriam receber
informações, as pessoas queriam que ele explicasse como que seria. Então, ele utilizou-se, né? Ele fez uso dessa metodologia de escrever estas cartas, né? Que graças a Deus ele fez, porque elas perduram e perdurarão para a eternidade, nesse intuito de esclarecer aos gentios que ainda não compreendiam e não haviam tido acesso aos ensinamentos do Cristo. E ele começa esse capítulo, né, trazendo para o povo uma reflexão importante sobre a honra. Ele inicia trazendo, né, no capítulo 6 dessa carta, trazendo para as pessoas o primeiro mandamento. Ele diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Lembrando a passagem lá do Velho Testamento, né? Para que te vá bem e sejas longevo na terra, né? Paulo relembra esse mandamento sagrado sobre a honra àqueles que nos deram a vida, né? E aí, cabe a nós compreender essa questão da honra, porque durante muito tempo e ainda hoje, nós fazemos uma interpretação muito sucinta, muito pobre, desculpem dizer, sobre, né, algumas palavras, e inclusive sobre a questão da honra, né, aonde nos fica restrito, muitas vezes ainda, a gente vê essa questão da honra ligada à obediência passiva, aquele abaixar a cabeça simplesmente, ainda que eu cultive aqui dentro uma raiva profunda daquele outro, né? E honra não é isso, né? É preciso que a gente abra os horizontes para compreender essa questão da honra. Paulo continua lá no capítulo 6 dizendo assim: não por medo, mas por compreender essa necessidade do respeito e da gratidão profunda. No caso dos nossos pais, né, que nos deram a vida. Isso já é motivo mais do que suficiente para que fôssemos eternamente gratos para eles, ainda que eles não fizessem mais nada na vida, nos deram a vida. E nada é mais sagrado do que isso, porque é a oportunidade bendita de retornarmos ao planeta, né? Então, Paulo traz essa questão da honra para introduzir esse mandamento. E ele continua dizendo assim: e não só aos pais, mas todos aqueles, aos teus servos também. Olha que bacana quando Paulo faz isso, né? E aí é que entra a nossa passagem, né? Quando ele vai falar dessa questão do servir, né? Vamos manter esse pensamento ligado à honra, né? Que não é apenas aos nossos pais, mas todos aqueles que nos dão oportunidades, todos aqueles que nos dão oportunidade de viver, não somente de ganhar o direito à vida que os nossos pais nos deram, e é a maior bênção de todas. Mas, por exemplo, né, na questão do servir, tudo que nos traz oportunidade de serviço merece ser honrado. Então, por isso que a honra e a compreensão da honra é fundamental para que a gente entenda o que Paulo veio trazer para nós, né? Ele diz assim: obedecei aos vossos senhores carnais, e aí entra o nosso versículo, não os servindo à vista, como para agradar aos homens ou aos olhos dos homens, em algumas traduções, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Essa é a passagem, né? Então, fizemos esse link com a honra, e aí a gente vai entender por quê. Só que nós gostaríamos de pensar nesse versículo, ao invés de ser do começo, não servindo à vista, mas do final, fazendo de coração a vontade
de Deus. E aí a gente começou a refletir assim, e qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? E aí a gente volta lá aos mandamentos, né? Nós retornamos aos mandamentos e lembramos que ele começa os 10 mandamentos dizendo assim: amarás ao teu Deus, né, e ao teu próximo, com todas as forças que existem no seu coração. É a primeira de todas as leis, porque ela resume todas as outras leis. E aí, quando a gente pergunta qual é a vontade de Deus, nós encontramos a resposta? Acreditamos que sim, né? Porque está muito claro. A vontade de Deus é que desenvolvamos o amor. Porque Deus é amor. Ele nos criou por amor, à sua forma e semelhança. Logo, se Deus é amor e nos criou à sua forma e semelhança, nós também somos amor em essência, né? Então, a vontade de Deus é que nós, que somos amor em essência, descubramos a força magnânima que é o amor. E por isso, ele nos propôs a trajetória da evolução, para que nós, nesse caminhar, encarnação por encarnação, fôssemos permitindo o desabrochar dessa força que existe em nós, em essência, que é o amor. Através da nossa caminhada, das nossas escolhas, nós fôssemos descobrindo a vontade dele, que é amar. Até aí tá tudo bem, minha gente? Então, estamos conseguindo compreender, né, essa questão da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nos amemos uns aos outros, né? E aí, né, a gente se pega, né, em meio às nossas questões, né? Nós somos amor em essência. É confuso, Renata, isso, porque você está dizendo que nós somos amor em essência. Os espíritos dizem que somos amor em essência. E por que não agimos com amor? Porque fomos criados simples e ignorantes e estamos num processo de trajetória. Nós estamos no processo do desabrochar, né? E compreendendo esse processo que nos é concedido, o Cristo, um dia, né, dentro de todo o seu projeto de apacentar todas as ovelhas que lhes foram confiadas, ele decide descer ao planeta. Ele encarna no nosso planeta, no momento em que ele entende que estávamos prontos para começar a receber a lei de amor de uma outra forma. Ele vem à Terra e demonstra em sua vida que é possível e é seguro viver o amor. E aí ele complementa esse primeiro mandamento. Vocês lembram disso? Ele diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E nós não podemos nos esquecer disso, porque se o Cristo nos falou há 2000 anos atrás, ele nos orientou que amássemos, que nós nos amássemos uns aos outros, assim como ele nos amou, é porque ele sabia que naquele momento nós já estávamos prontos para desabrochar ainda mais. Então, se lá atrás ele já acreditava, ele já tinha certeza que estávamos prontos, nós hoje, 2000 anos depois, não podemos duvidar dessa capacidade de amar que está em nós. Ela está numa força
em potencial latente, gritando para sair de dentro de nós. Né? E o Cristo vem e nos mostra que é possível e é seguro viver o amor. Em que pese as dificuldades da terra, era possível viver o amor. Há 2000 anos, naquele mundo ainda tão esqueci a palavra que eu queria dizer, mas um mundo ainda com condições materiais tão diferentes do que já temos hoje, né? E para que norteasse e para que os seus ensinamentos ficassem conosco, ele nos traz palavras, ele nos traz comandos essenciais para que pudéssemos nos desvencilhar desse emaranhado que fomos construindo no nosso processo evolutivo, né? Ele nos ensinou que era preciso não julgar. Ele diz, não julgueis para não serdes julgados. Era ele destrinchando os 10 mandamentos. Perdoe, não uma vez só, mas 70 vezes, 7 vezes. Ele nos diz, ofereça outra face. Ou seja, né, não se preocupe, não dê importância às atitudes do outro, mas faça a sua parte. Tenha fé, confie, ore e vigie. Ele nos diz, seja humilde. E aí nós chegamos no ponto que Paulo queria tratar com esse versículo, né? Não há vista para chamar a atenção dos homens. Seja humilde. Era o que Paulo lembrava, né, ao povo de Éfeso. E aí a gente volta no tempo, a gente volta aos ensinamentos do Cristo, né? Nós nos lembramos de quando ele fala de humildade, né? Quando ele traz para nós o maior de todos os códigos deixado por ele, que é o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte é como se fosse uma síntese de todos os seus ensinamentos. Era a síntese daquele caminho a ser seguido. Nós podemos compreender o Sermão do Monte como o nosso maior código de conduta moral. Todas as vezes que tivermos dúvidas, lembremos-nos do Cristo. E se for difícil, lembremos-nos do Sermão do Monte, né? Como um convite à nossa mudança interior. Porque ele deixa claro, né? Bem-aventurados os mansos, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os humildes de coração. Era Jesus dizendo para nós, esqueça as questões materiais. E deixe a humildade perpetrar, fazer morada definitiva em seu coração. O Sermão do Monte é esse convite a essa reflexão para que fizéssemos a mudança necessária interior, um código que vamos seguindo, né, para realizar essa mudança. Porque vejam, Jesus falava ao povo hebreu que vinha ali, né, seguindo as leis divinas, aquele código mosaico de leis humanas, porque eram necessárias até aquele momento para que as pessoas diminuíssem ao máximo a barbaridade, né, ainda vivida naquela época. Então, Moisés foi criando muitas leis, todas baseadas, né, naquele código das 10 leis, os 10 mandamentos, para que as pessoas fossem se enquadrando e deixando o instinto bárbaro, né, cada vez mais se dissipar, né? Mas naquela época as pessoas ainda estavam presas aos padrões
exteriores, porque elas entendiam que era necessário cumprir a lei ipsis literis. Então, se tinha que sangrar o carneiro, vamos matar o carneiro e vamos colocar o sangue. Se tinha, por exemplo, que jejuar, né, e não fazer nada no sábado, era de forma exterior. Se tinha que lavar as mãos antes de comer, não era por um hábito de higiene que se fazia, mas porque estava escrito na lei. Né? E Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar cumprimento a ela. E ele diz ainda, né? Lhes foi dito que fizesse dessa forma. Eu, porém, vos digo, e aí é Jesus dizendo assim, vejam, aquilo ali se tratava dos procedimentos exteriores para que fossem conduzidos, né, até esse momento. Eu, porém, vos digo que o mais importante é o que está dentro do coração. Mais importante é você se reconciliar com os teus inimigos antes de fazer a oferenda. Era Jesus nos convidando a essa mudança no padrão dos sentimentos. Porque a lei, né, ela estava escrita, né, mas ela estava impregnada em sua essência, né, dessa necessidade do ser. A lei, em todos os momentos, traz para nós uma reflexão que nos trará para o ser e não para o estar. Não é o estar que vai nos proporcionar crescer e nos aproximar do Pai, mas é o ser. Era o convite de Jesus. Porque se somos amor em essência, nós não temos que apenas mostrar que conhecemos a lei. O intelecto já estava entendendo. Agora era preciso começar o novo passo. Sentir a lei. Sentir o amor, né? E Wagner Paixão conta que uma vez, né, Chico Xavier disse assim, orientação temos muitas, faltam os intérpretes. Olha que profundo isso, gente. Orientação temos muitas. Sim, só ele deixou para nós quase 500 livros de orientações sagradas sobre aquilo que vai nos auxiliar a caminhar. Mas o que falta de verdade na Terra são os intérpretes. E Jesus foi o grande intérprete da lei. Porque ele viveu, ele vivenciou, porque ele sentia a lei. E quando ele diz isso, ele não está falando da interpretação intelectual, porque isso nós já aprendemos. Chico Xavier falava do intérprete em vida, vivenciar. Por isso que Chico dizia, eu espero que as pessoas enxerguem o evangelho na minha vida, e não nas minhas palavras ou nos escritos que eu psicografei, mas na minha conduta de vida diária. É disso que o versículo de Paulo ao povo de Éfeso se trata, de conduta de vida. Né? Nós precisamos aceitar que é preciso realizar essa transformação. Trazer do intelecto diretamente para o coração, para que o amor consiga, de fato, fluir em nossas atitudes diárias, porque a lei é de amor, mas não é uma lei falada da boca para fora só. De orientações já estamos munidos, vamos dizer assim. A nossa munição no sentido de orientação está garantida. O norte nós já temos. O que precisa agora é cada um se fortalecer nessa coragem para a transformação. E aí sim, sermos intérpretes, qual o Cristo foi.
Porque nos emociona muito sempre que a Aldinha fala dessa presença do Cristo perto de nós, né? Nos emociona muito quando ela traz para nós o cuidado da espiritualidade, o cuidado da equipe do Dr. Bittencourt, cuidando de cada um de nós, em cada mínimo detalhe das nossas necessidades, para que possamos seguir essa caminhada mais fortalecidos. É o carinho da espiritualidade conosco, nos dando condições de usufruirmos ao máximo a passagem pela terra, para que quando nós chegarmos, né, o momento de retornarmos ao plano espiritual, nós tenhamos dado este passo adiante, né? Porque a nossa trajetória é muito de estagnação, a nossa trajetória é, né, de estarmos caminhando em círculos. Eu quero, mas eu não vou. Eu quero, mas eu não vou. Eu quero emagrecer, mas tomar sorvete é muito bom. Ué, Renata, então, minha filha, você tem que resolver. Ou você quer emagrecer, ou você quer tomar sorvete, né? Para trazermos para o nosso dia a dia. Eu quero ter paciência, mas eu não gosto de estar com pessoas que me convidam a ter paciência. Eu quero que eles deixem de ser custosos. Não vai ser assim. Eu quero ser uma pessoa resignada, mas eu não quero turbulações, né? Eu não quero dificuldade, eu não quero desafios na minha caminhada. Ué, então como que eu vou desenvolver? Como que eu serei paciente ou resignada? Ou como que eu farei essa minha transformação, né? E lembrando, né, de novo da passagem de Paulo, né, ele diz assim: fazendo de coração a vontade de Deus, é o primeiro passo. Então eu tenho que decidir, eu tenho que tomar a atitude de querer agora sentir e vivenciar o amor. E aí sim, quando eu tomo essa atitude, eu entro no processo de me tornar servo de Cristo. Vejam, ele diz assim: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo. E aí a gente pergunta, né? O que é ser servo do Cristo? Cumprindo a vontade de Deus de coração, nós já compreendemos. Ok. Mas e agora? E sermos, de fato, servos do Cristo, né? Porque a gente pensa assim: eu entendi, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que fazer caridade, porque isso é uma coisa que repercute muito, né? Entremeia a religião, essa questão de fazer caridade. E aí a gente precisa entender que fazer caridade é condição sine qua non para mim, porque tira o meu olhar do meu umbigo para aprender a enxergar o outro. Fazer caridade é um processo de depuração, de lapidação da minha própria pessoa. E como o meio em que vivemos, ainda como planeta de prova e expiação, me permite, porque ele está repleto de possibilidades de fazer caridade, porque existem pessoas em todos os momentos evolutivos, moralmente e materialmente falando, o planeta nos propicia o trabalho da caridade e enxergar o outro. Amemo-nos uns aos outros, era o mandamento. Então, nós entendemos que é preciso fazer caridade como se fosse
aquilo que vai me dar o carimbo, né? Por exemplo, nós espíritas, para desencarnarmos e sermos acolhidos em nosso lar. Sonho de consumo dos espíritas, né? Desencarnar e ser recebido lá na colônia de nosso lar, ou numa colônia semelhante a nosso lar, né? E a gente vem há 2000 anos. Mas eu faço caridade. Mas eu vou no centro. Eu faço sopa. E não é só uma vez por semana que eu ajudo na sopa. Inclusive, eu dou os legumes da sopa. Não, mas eu não faço só a sopa. Eu faço sopa, eu participo da confecção dos enxovaizinhos, ou então eu distribuo enxovalzinho, ou então eu faço campanha do quilo. Ou então eu assisto palestra. Eu não assisto uma palestra. Agora, então, na pandemia, eu assisto palestra todos os dias, mais de uma vez por dia. Como assim o meu carimbo é garantido? Já está no meu passaporte espiritual. Renata está carimbada para entrar em nosso lar direto, sem nenhum questionamento. Lê do engano nosso, se pensarmos que é dessa forma, né? Por isso que Paulo traz. E começa dizendo assim: não servindo à vista. E aí a gente lembra do Cristo que diz assim: não saiba a vossa mão direita o que fez a vossa mão esquerda, ou a sua mão esquerda o que fez a sua mão direita. É o Cristo dizendo assim: nem você mesmo, porque quer mais proximidade do que uma mão com a outra, porque precisamos das duas mãos para trabalhar, né? Elas são íntimas, elas se completam, elas têm toda a intimidade. E Jesus disse: uma mão não é para saber o que a outra fez. Ou seja, nem você mesmo vai ficar se lembrando, ou seja, se envaidecendo, se repetindo para você mesma: mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Não, isso é exterior. Enquanto a gente viver valorizando a nossa própria atitude, porque eu sou boa, porque eu faço isso, eu ainda não compreendi o que é ser de verdade servo de Cristo. Eu ainda não compreendi o que é fazer caridade, né? Porque a caridade, ela é benfazeja, né? E os espíritos dizem para nós que a verdadeira caridade é a soma de benevolência, indulgência e perdão, porque é um conjunto de muitas coisas, né? A verdadeira caridade é aquela que é realizada sem que a gente nem perceba que está sendo realizada. Porque enquanto eu estiver percebendo, eu ainda estou ligada, a minha mão esquerda está sabendo do que a direita está fazendo. Eu ainda estou ligada naquilo ali. É como se a gente fizesse como moeda de troca. Eu estou fazendo a sopa e por isso eu tenho direito ao carimbo de ser resgatada em nosso lar, né? A gente lembra de uma passagem do Evangelho em Mateus 23, versículo 5, que ele diz assim: fazem todas as suas orações para se fazerem notar pelos homens. Alargam as suas filactérias, eram caixinhas que os hebreus utilizavam para guardar as leis, né? Então, quanto maior fosse a caixinha, representava que mais aquele homem conhecia as leis, né? E Mateus traz esse comentário lá no capítulo 23, fazem todas as suas orações, está lá na parede, está lá na esquina, rezando na frente dos outros, né? Alongam as suas franjas, porque lá no Velho Testamento, né, há uma passagem no Velho Testamento onde, né, havia uma orientação divina que construíssem nas suas vestes uma franja e colocasse ali um fio azul para que lembrassem e cumprissem as leis. Mas era naquela época, lá atrás, onde o rebanho precisava ser colocado todo ali juntinho, começando a ser apacentado, né? E Jesus lembra, né, quanto que isso estava sendo exagerado pelos hebreus. Não. Esse alargamento de franja agora precisa ser interior.
e não mais exterior, né? Internalizar as leis intelectualmente era o primeiro passo, mas isso nós já fizemos há milênios, encarnação atrás de encarnação. Quem de nós não teve encarnação que decorou todas as passagens da Bíblia? Com certeza nós já tivemos esses momentos, né? É por isso esse alerta espiritual o tempo inteiro. Chega de exterioridade, chega de formalismo religioso, não é isso mais que precisamos, né? Eu preciso agora mergulhar na minha intimidade, eu preciso agora buscar na minha intimidade e voltar com tudo que eu sei para sentir a lei, e não apenas representá-la mais nas longas franjas, com longos fios azuis para mostrar que meu intelecto sabe. Não, é preciso agora que eu demonstre que o meu sentimento sabe, né? E aí a gente vai terminar lembrando, né? Aqui na passagem, Emmanuel diz assim: vai e serve. Serve não exteriormente, mas serve com o amor sentido no teu coração. Serve com sacrifício pessoal. Serve como a viúva que doou de si aquilo que era extremamente necessário para ela. Não era o supérfluo. Serve com aquilo que tem de mais precioso na tua vida, que é o teu sentimento, é o teu amor, é o teu olhar para o outro, sem expor a ti mesmo e sem expor a dor do outro, para que todos te vejam e digam: nossa, como que a Renata é boa. Não! Por favor, não! O convite é absolutamente claro que Emmanuel faz para nós. Ele chama a lição de em silêncio. Renata, com humildade, Emmanuel está pedindo. Emmanuel está dizendo assim: Renata, com humildade, com sacrifício da tua vaidade, porque você já explorou essa vaidade encarnação atrás de encarnação. Agora é aqui no silêncio do teu coração, sentindo o amor. É assim que vamos conseguir caminhar, né? E nós vamos encerrar falando, né, do vai e serve, lembrando da passagem do Evangelho que Kardec traz para nós, dos infortúnios ocultos, porque é muito fácil servir à vista, as grandes calamidades do mundo, né? A própria pandemia. Não, isso é necessário, nós precisamos nos ajudar, porque a caridade material ainda é necessária no nosso planeta. Nós não estamos dizendo o contrário, não é isso. É a forma com que realizamos. Nós podemos e devemos realizar a caridade moral, porém com discrição. A Aldinha falou, acrescentou na saladinha dos amigos. Discrição. Sem precisar sair alardeando, né? E sem precisar que seja nas grandes calamidades, mas que possa principalmente ser nas grandes calamidades que habitam o nosso interior e o interior daqueles que estão mais próximos de nós, principalmente nesse momento em que estamos todos dentro de casa. As grandes calamidades dos nossos lares, aonde temos aqueles mais agressivos, aqueles mais rebeldes, aqueles que são mais egoístas, aqueles que são mais resmungões, aqueles que são mais exigentes, aqueles que são mais rabungentos, aqueles que são mais custosos, e etc. Que são os desafortunados morais. E nós precisamos muito dar a mão, estender a mão, sem expor os infortúnios dele. E sem dizer para eles: eu sou melhor do que você, você quer segurar na minha mão? Não, por favor. Não é assim. É somente deixando fluir o amor. Porque quando nós deixarmos fluir o amor, naturalmente em nosso coração, nós estaremos sim, né? Trabalhando, não à vista, para agradar os olhos dos homens, mas realmente como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Que a luz do Pai Celestial esteja conosco,
hoje e sempre, meus irmãos, e que nós possamos fazer sempre, diariamente, mais reflexões sobre esse silêncio do nosso comportamento. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês. Ô, Renata, que delícia. É isso aí, falando para mim. Vai e serve. É tristeza, difícil aqui esse teimoso aqui, né? É Vai, difícil. vai, Vai e serve. sem Ô, olhar. muito bom, gostei muito, muito obrigado, viu? Acho que o Eu pessoal agradeço, Theo. Eu que sou muito grata pela percebeu oportunidade. muita luz, né? Muito, muito agradável. Eu vou pedir então você, vou sair novamente, vou pedir então você fazer uma oração final. E quando você terminar a oração, nós vamos encerrar a transmissão agradecendo a todos, né? Tem muita gente mandando mensagens de gratidão, né? Ó, como Nosso foi abraço a de todos. objetivo, né? Muito gratas por tudo, gente. Muito Então, todo mundo muito satisfeito e eu também estou muito feliz de nós termos essa oportunidade de ter você aqui, né? Já tá com você falou do visto, né? O visto das o quartas-feiras. visto carimbado, Já tem um green card das quartas-feiras agora. brincar das quartas-feiras, né? Então tá bom, um grande Agradeço, beijo, agradeço. Com muita boa humildade. semana. Eu vou sair para você fazer oração e te encerra depois. Um grande Vamos juntos. beijo. Tchau. Muito obrigada, querido. Então, nós vamos reunidos nesse sentimento que nos embala. Vamos acerenar os nossos corações, deixando fluir nosso sentimento de gratidão ao Pai, aos amigos espirituais, aos trabalhadores de Jesus incansáveis da espiritualidade amiga, a equipe do Dr. Bittencourt, que nos acolhe, nos acompanha, cuidando de nós com todo amor e carinho. Vamos respirando fundo e deixando a gratidão fluir em nossos corações, rogando ao Pai que sejamos cada dia mais fortes para não sucumbirmos às questões materiais, para não nos envaidecermos das nossas conquistas, dos nossos entendimentos intelectuais, mas principalmente para que tenhamos força suficiente para transformarmos cada conhecimento em sentimento. E assim possamos continuar de mãos dadas, nos auxiliando uns aos outros, amando-nos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Que assim seja, graças a Deus.